E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Questãozinha do Enem 2015. Ela fala o seguinte: um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 tábuas de 810 cm e 10 tábuas de 1080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Muito bem, gente, essa é uma questão bem interessante, tá? Ela tem um diferencial bem bacana, que é o quê? Quem aqui já está com uma leitura um pouquinho mais afiada, já está um pouco mais, talvez, treinado, preparado, já sacou que essa é uma questão de máximo divisor comum, certo? Mas acaba não sendo. Para quem não entendeu por que seria o máximo divisor comum, vamos lá. A gente tem peças de madeira de diferentes pedaços, tábuas, né? E aí quer dividir essas tábuas em pequenas peças ali, né? Todas de mesmo comprimento, certo? Pedaços de madeira, né? E não fala peças, mas pedaços de mesmo comprimento. Então vamos pensar assim: se todas as peças têm que ter o mesmo comprimento, a gente vai estar falando então o quê? Que essas peças vão ser todas divididas em um mesmo tamanho. Ou seja, o tamanho da peça que a gente quer tem que ser um divisor simultâneo do 540 cm, do 810 cm e do 1080 cm, certo? Além disso, ele fala que a gente quer, né, que tenha essas peças, esses pedaços, tenham o maior tamanho possível. Então, nos dá a ideia de máximo. Então, a ideia de que todas têm que ter o mesmo tamanho dá a ideia de que tem que ser um divisor em comum. A ideia do máximo, então, nos leva a pensar em máximo divisor comum, o MDC. Mas a gente vai ver que no meio dessa parada tem uma pegadinha. Vamos lá, então. Como que seria calcular o máximo divisor comum aí ao mesmo tempo do 540, 810 e 1080? Vamos lá, olha só. O que a gente vai fazer aqui, então, é fazer uma fatoração simultânea do 540, do 810 e também do 1080. Só que nessa fatoração simultânea, a gente só vai dividir, já que é o máximo divisor comum, a gente só vai dividir quando todos os três forem divisíveis pelo mesmo fator primo. Então, por exemplo, as três peças são divisíveis por 2. Com isso, a gente vai ter 540 dividido por 2 dá 270, 810 dividido por 2 dá 405, o 1080 dividido por 2 dá 540. Agora, por exemplo, eu já não posso mais usar o 2, porque o 405 não é divisível por 2. Então, eu não vou mais colocar o 2. Tá? Simples assim. Vamos pensar então no 3. Os 3 são divisíveis por 3? Sim. Vamos lembrar que quando o número é divisível por 3, a soma de seus algarismos, né, 2 mais 7 mais 0, que dá 9, está na tabuada do 3. E isso acontece com todos, né? Os 3, inclusive, a soma dão 9. Então, todos eles são divisíveis por 3. Sendo divisível por 3, então a gente vai ter 270 dividido por 3, que vai nos dar 90. 405 dividido por 3, que vai nos dar 135. E o 540 dividido por 3, que vai nos dar aí 180. A gente repete o procedimento, os 3 continuam sendo divisíveis por 3, vai ficar 30, 45 e 60. Ainda são divisíveis por 3, 10, 15 e 20. E agora eles ainda são divisíveis por 5, né? E aí vai ficar 2, 3 e 4. E aí fechou. Não dá mais para dividir eles por um mesmo fator primo.
O nosso máximo divisor comum, então, entre eles vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E aí, quando eu faço isso, é que vem a problemática, galera. Quando eu faço isso, eu acho, então, que esse máximo divisor comum é de 270 centímetros. Porém, a questão fala que o comprimento tem que ser menor do que 2 metros. E 270 centímetros é maior do que 2 metros. Então, percebam, parece ser uma questão de máximo divisor comum, mas não é. O máximo divisor comum para a gente não vai funcionar. Isso aqui eu costumo dizer que é uma questão de máximo divisor comum condicional. A gente ainda vai precisar de um divisor comum. A gente quer ainda o maior possível, mas impondo a condição de que ele tem que ser ali, né, de comprimento menor de que 2 metros. E aí, pessoal, todos os divisores comuns desses 3 números estão aqui, dentro dessa fatoração. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Se a gente, multiplicando todos esses que a gente encontrou, né? O 2, o 3, o 3, o 3 e o 5, dá um número maior do que 2 metros, eu vou tirar algum deles e a gente ainda vai ter um divisor comum. A pergunta é, se eu quero, né? A gente vai não trabalhar mais com 270. Se eu quero um divisor comum e eu quero que seja o maior possível, qual fator desses que eu vou tirar? O 5? Pô, se eu tirar o 5 é um número grande, na hora da multiplicação vai dar uma expandida legal. Ele vai tirar muito poder do nosso número. Se a gente tirar o 5, por exemplo, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Isso dá 54, fica bem abaixo de 2 metros. A resposta é, se eu quero pegar o máximo possível, que tal eu tentar tirar o 2 da jogada, então, que é o menor fator ali? Quando eu faço isso, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, né, vai nos dar como resposta 135. E é esse o cara que a gente está procurando, tá? É o maior divisor comum entre 540, 810 e 1080, que vai ser menor do que 2 metros. Só que a questão não acabou. Vamos lá, olha só. Agora, sabendo que cada peça, né, que a gente vai ter, cada pedaço vai ser de 135 centímetros, ele pergunta quantas peças a gente vai ter. Pessoal, a peça A, ela tem 540 centímetros. Se cada peça vai ser de 135 centímetros, com cálculo rápido de divisão, a gente pode dizer que ela vai gerar 4 peças. A segunda peça, que eu vou chamar de peça B, ela tem 810 centímetros. Quando eu fizer o 810 dividido por 135 centímetros, a gente vai achar aí um total de 6 peças. Então, a gente vai ter aí 6 peças para cada tábua do tipo B. E a nossa terceira peça ali, né, peça C, ela tem 1080 centímetros. Para que a gente, né, tenha peças aí de 135 centímetros, a gente vai pegar esse 1080, vai dividir por 135 e vai chegar na resposta de 8 peças. Beleza. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que ficar ligado que assim, ó, não tem só uma tábua de cada. A gente tem 40 tábuas do primeiro tipo. Logo, 4 peças vezes 40, que vai nos dar 160 peças. A segunda tábua tem 30 dela. Logo, vou multiplicar por 30 e chegar em 180 peças. E a terceira tem 10 apenas. Logo, vai multiplicar por 10 e vai resultar em 80. E aí agora a gente só precisa, basicamente, somar a quantidade de peças que resultou aí, que vai nos dar exatamente 420 peças. Pessoal, é uma questãozinha bem interessante, tá? Uma questãozinha bem interessante. Ela joga com um conceito ali de máximo divisor comum, dá uma subvertida. É uma questão bem legal de se pensar. Percebam que é o tipo de questão que você não conseguiria chutar um valor ali e falar assim, o 120 talvez funcione. Ou tipo, analisando o enunciado, acho que 210 é a resposta.
Não tem como. Tá? Então, entendam que nem sempre, né, você vai conseguir apelar para a lógica ali na hora de fazer um exercíciozinho aí do Enem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Refaçam a questão aí sozinhos para deixar isso bem assentado na cabeça de vocês, tá certo? Beijão para vocês e até a próxima.